Pode dizer assim: tudo que Deus faz é pela palavra e é pelo Espírito. A Bíblia fala que só a palavra, só a letra, ela vai gerar morte, porque a palavra ela é apenas no nível da mente. Nós precisamos ter algo que imprima a palavra nos nossos corações, né? Quando eu penso nisso, eu não sei se os irmãos já viram em algum lugar, pela televisão, como é que você, por exemplo, imprime numa caneca, numa louça, né? Num prato, como é que você imprime aquele desenho. Então, a pessoa pinta ali, leva num forno assim muito quente, eu não sei a quantos graus, de forma que aquela tinta se torna impressa naquela porcelana, naquela louça, né? Então é como se a palavra de Deus que estivesse em nossas mentes, ela precisasse passar pelo fogo para que ela passe da mente para os nossos corações. Aquilo que está nas Escrituras e que muitas vezes nós sabemos de uma forma mental, de uma forma teórica, passe a ser algo experimental, né? Lá no grego, existem duas palavras que foram traduzidas na nossa Bíblia com o mesmo sentido, que é a própria palavra chamada palavra. Então, no grego você tem logos e você tem rema, né? Logos é a palavra escrita simplesmente, mas o rema é essa palavra que foi impressa no coração. É quando você tem a experimentação dela, quando você tem a revelação de Deus, né? Você tem a experiência, né? E Deus, há umas semanas, falou comigo isso a respeito da experiência de Moisés. Moisés ouviu uma voz, mas Moisés teve uma experiência com o fogo, né? E muitas vezes nós já entendemos a voz, mas Deus ele não quer apenas isso. Deus não quer ser apenas conhecido de uma forma teórica por nós. Deus quer ter uma experiência íntima, verdadeira, né? Uma experiência completa conosco, irmãos. É para isso que nós estamos aqui, para sermos transformados através de uma experimentação real juntamente com Deus. Amém? Esse é o desejo do Senhor que começou lá na criação da humanidade. Você sabe, o homem foi criado para se relacionar com Deus, o homem pecou, e por muitos anos, por aproximadamente 4.000 anos, o homem, Deus estava impossibilitado de se relacionar com o homem, né? Somente quando Jesus vem e paga, né, por essa dívida que nós tínhamos, né, e o sangue dele encobre o nosso pecado, que Deus tem nós novamente temos acesso a Deus, né? A Bíblia fala que o véu foi rasgado, né? O véu que nos separava de Deus. Mas muitos de nós ainda vivem sem essa experimentação, né? E eu creio que não é da nossa vontade, mas ainda existem algumas travas, né? Sobre isso que eu queria falar, até porque eu vivenciei isso. Apesar de conhecer a palavra, eu ainda não tinha uma experimentação de Deus. E deixa eu dizer, irmãos, isso é o que vai fazer diferença na sua vida cristã. A Bíblia fala que o amor lança fora o medo. Quantos já conhecem esse versículo? Né? E eu lembro, essa semana eu estava conversando, acho que foi com o Hilton inclusive, né, de uma situação lá, de um irmão que precisava trabalhar, né, e você sabe, a gente fica às vezes frustrado, porque essa é a realidade da América, né? Quantas vezes irmãos deixam de vir adorar a Deus porque tem necessidades, compromissos, e eu falo, olha irmão, eu não posso exigir nada de ninguém, porque não é uma decisão racional, é uma decisão emocional. Por quê? Ninguém vai trabalhar porque prefere trabalhar a vir adorar a Deus. A pessoa vai porque ela tem medo de faltar, medo de depois, né, de não ir e não ser suprida, né? E a única forma de vencer isso é quando ela começa a ter experimentação com Deus. Por isso que a Bíblia fala que o amor lança fora o medo. Quando nós temos experiência com Deus, quando nós entendemos quem nós somos, né? Que nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos amados. Esse amor lança fora o medo da nossa vida. Você sabe, o medo é a maneira como o diabo tem nos coagido a fazer a vontade dele, né? Então, quantas vezes você tomou uma decisão por medo?
Ah, não, eu preciso fazer isso porque eu tenho medo de fazer aquilo, né? Ou com medo de que algo aconteça. Então eu quero dizer que a experimentação de Deus, né? Esse relacionamento, ele tem o poder de acabar com o medo na nossa vida, né? Quando nós temos um nível de intimidade e de experimentação de Deus. Mas eu queria falar desses impeditivos, né? Então o primeiro impeditivo que acontece em muitos lugares é um impeditivo teológico. O que é um impeditivo teológico? Você sabe, irmãos, nós desfrutamos de uma aliança superior, a Bíblia fala lá em Hebreus. Superior a quê? Superior àquela aliança que Deus havia feito com o povo lá em Moisés, lá no Monte Sinai, né? Quando Deus entrega a lei para Moisés, né? Entrega os 10 mandamentos. Não eram só 10 mandamentos. Se você olhar, você para de olhar para o relógio, porque você que atrasou. A irmã está olhando para o relógio na minha frente. Isso não pode, isso é chantagem. Não, mas eu estou olhando lá, vocês fiquem tranquilos, irmão. Brincadeira, Neide. Só para quebrar o gelo aqui. Veja, nós hoje vivemos uma aliança superior. Não é como a aliança, né, com os nossos antepassados, lá fala em Hebreu. Como eu falei, não eram 10 mandamentos. Eram, se você olhar Levíticos, Deuteronômios, todas as ordenanças, né, as leis cerimoniais, toda a lei, elas são, na verdade, 613 mandamentos, né? Eu já brinquei, eu já falei aqui com os irmãos, né? Alguns mandamentos assim muito interessantes, né? Por exemplo, você não podia misturar semente de espécies, né? Você não podia plantar a flor junto com não sei o quê, você não podia usar roupa de algodão com linho, você não podia misturar as coisas. Isso era uma dessas 613, né? Ordenanças que haviam na lei. Mas hoje nós vivemos uma aliança superior. E quando nós entendemos isso, né, todo aquele impedimento que nós tínhamos para desfrutar das coisas de Deus, ele é removido. Porque hoje nós entendemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e a Bíblia fala que a justiça de Cristo foi colocada em nós, né? Lá em, essa referência eu tenho aqui. Lá em Coríntios, deixa eu dizer onde que está. Lá em 2 Coríntios 5, no verso 21, fala assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Jesus Cristo, ele nunca pecou, amém? Mas a Bíblia fala que Deus o fez pecado. Ou seja, Deus julgou ele como se ele tivesse pecado. Por que Deus fez isso, irmãos? A Bíblia fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Bem, isso é papo de novo convertido, né? Jesus morreu pelos seus pecados, né? Mas você sabe, ainda hoje, uma das coisas que mais impedem os crentes de receber, de ter essa experiência com Deus, é a consciência de pecados. É achar que ainda existe algum resquício, alguma dívida, algum débito com Deus. Isso é um impeditivo teológico. Isso é algo que impedem as pessoas de receber de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que se nós dizemos que não pecamos, nós fazemos Deus de mentiroso. Os irmãos estão comigo? Estão me olhando assim, quietos. Quantos já ouviram isso? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos. Então vejam, se o pecado fosse impeditivo para a gente fluir em Deus, deixa eu dizer, ninguém jamais poderia ter essa experiência com Deus. Mas a Bíblia fala que Deus resolve isso como? Deus pega o nosso pecado e coloca na cruz de Cristo. Amém? Então esse é um impeditivo teológico. Por que é que muitos não fluem? Porque vivem debaixo de acusação, vivem debaixo de um senso de desqualificação, porque ainda pensam que não são merecedores. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O apóstolo João, quando ele tem a visão do Apocalipse, né, ele fala que havia o livro da vida nas mãos de Deus, e que não havia nenhum ser, e eu não estou falando só entre homens, eu estou falando de anjos celestiais, não havia ser nenhum no universo digno
de pegar essas mãos do livro de Deus. Aí a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, Jesus Cristo, foi lá e pegou esse livro das mãos de Deus. Então, se a questão é de ser digno ou não, nenhum de nós é digno. Mas por causa do quê? Da graça e da misericórdia de Deus, hoje nós temos acesso a Ele. E como é que nós temos acesso? De qualquer jeito? Não. A sua dívida foi paga. Você precisa entender isso. Não há mais dívida. Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz. Amém? Esse é o entendimento que, se você não tiver, você dificilmente vai conseguir receber qualquer coisa de Deus, irmãos. Eu me lembro lá no Brasil, lá a gente anda muito a pé, né? Tem calçada, o povo anda. E eu ficava pensando, né? Às vezes eu ia caminhando, eu via de longe um cara lá que estava devendo dinheiro para mim. O cara achava que eu não via ele, aí ele atravessava a rua para não passar comigo, né? Não vou nem pedir para levantar a mão, se você já passou por essa situação. Mas sabe, quem é devedor tem medo de encontrar com o dono da dívida, sim ou não? É por isso que muita gente não gosta de vir na igreja. Você sabe por que o ímpio não vem? Porque ele sabe que ele deve. Por mais que ele, né, até o ímpio, ele tem consciência de pecados. Ele sabe que ele está no caminho errado. Então ele pensa o seguinte: não, eu não vou aparecer lá na igreja, porque eu estou quietinho aqui no meu canto, Deus está quietinho lá no canto dele. O dia que eu for lá, ele vai, você aqui miserável, agora eu lembrei da dívida. E vai começar a me cobrar essa dívida. Então veja, nossa vida com Deus precisa iniciar com o entendimento de que a nossa dívida está paga. Amém? Então, 2 Coríntios 5 fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Irmãos, se você tiver realmente entendimento, agora lembra que eu falei, não é um entendimento mental, é a revelação do coração. Amém? Sabe qual que é o problema? A gente pode até, quando o entendimento é mental, você fala assim: realmente, Jesus pagou pelo meu pecado. Aí você comete um outro pecado. Aí você pensa: esse aqui ele não pagou. Agora a dívida é minha, né? Aliás, infelizmente, muitos lugares ensinam isso, né? Jesus morreu pelos seus pecados até o dia que você se converteu. Irmãos, não tem isso na Bíblia. Eu já li a Bíblia toda, já procurei por isso de todas as formas. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia fala que Jesus morreu por todos os meus pecados. Ah, pastor, mas e os pecados que eu cometi depois que eu me converti? Já morreu também. E os pecados que eu ainda vou cometer? Já morreu também. Mas como assim, pastor? Você sabe, o dia que quando Jesus morreu, você já existia? Você já era vivo? Já tinha nascido? Você já tinha cometido algum pecado o dia que Jesus morreu? Então todos os seus pecados eram futuros. Mas Deus, na sua onisciência, já havia colocado todos os pecados da sua vida naquela cruz. Por isso que a Bíblia fala que o nosso inscrito de dívida foi pregado na cruz de Cristo. Então esse é o primeiro entendimento. Mas a continuação aqui do verso 21 de 2 Coríntios 5 é o quê? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, nós não fomos apenas perdoados. Você sabe, um criminoso que é perdoado, por exemplo, não sei se você acompanha as notícias, né? Parece que anteontem acharam aqui em Tampa um carro dentro de um lago de uma mulher que tinha desaparecido há 30 anos. Né? Os irmãos acompanham o news aqui? E identificaram, né, a situação. Eu não sei, aqui no Brasil já estaria prescrito esse crime, ou seja, o criminoso ele não pode mais ser condenado por esse homicídio depois de 30 anos, né? Mas você sabe, um criminoso perdoado, ele ainda é um criminoso. Então eu quero dizer, um pecador perdoado, ele ainda é um pecador. Você tudo bem, você não tem mais dívida, mas você ainda é um criminoso, você ainda é um pecador. Mas a Bíblia não fala que Deus fez apenas isso. Deus não só perdoou os nossos pecados, transferindo eles para Jesus, mas pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. A Bíblia fala o quê? Que para que nele, em Jesus, fôssemos feitos
justiça de Deus. Então você tem que entender que hoje, diante de Deus, a maneira como Deus nos enxerga é como justos. Amém? Poucos améns. Os irmãos estão dormindo ou os irmãos não estão concordando comigo? Veja, então, irmãos, hoje a nossa posição diante de Deus, né? Nós temos que entender que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Então, e isso, irmãos, vai determinar a sua vida cristã. Porque veja, quem é pecador não tem fé para orar por um milagre. Agora, quem é justo, né? Tiago fala, muito pode a oração do justo em seus efeitos. Amém? Eu me lembro que eu era amigo de um pastor, não vou falar a denominação, porque é pecado se eu falar, e eu estava com uma dor de cabeça, a gente estava conversando, ele falou, aí tinha uma jovenzinha, acho que de uns 12, 11 anos, né? E ele falou, fulana, vem aqui orar pelo Elias. Eu pensei, na cabeça dele, ela é uma justa, né? Pensava ele, né? Que ela tinha cabeça pura. Não sei se com 12 já tem a cabeça pura. Falo pelos meus filhos, que são muito novos e já não tem a cabeça pura. Mas na cabeça dele, talvez, uma moça que nunca se relacionou, pudesse ser uma justa, né? Mas veja, justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Amém? Agora, se você ainda não está acreditando nisso, veja, Jesus cometeu algum pecado na vida dele? Mas ele morreu como um pecador, sim ou não? Mas ele não cometeu pecado, mas ele foi julgado como um pecador. Agora você, ainda que você não tenha cometido justiça nenhuma, Deus agora te vê como um justo. Da mesma forma que ele viu Jesus que não tinha cometido pecado como um pecador, ele vê a gente que talvez nunca tenha praticado a justiça como justo, porque não depende de nós, depende dessa maravilhosa troca que Deus fez na cruz. Então veja, nós somos justos aos olhos de Deus. Amém? Tem um versículo poderoso, irmãos, 1 João 4, no verso 17, fala o seguinte. Se você quiser abrir sua Bíblia, vale a pena esse. Se você quiser postar no seu Instagram, vale a pena esse também. Instagram, gostei. Estragado. Eu me libertei disso faz tempo, irmãos, graças a Deus. Só tenho 2 seguidores agora, a graça e a misericórdia. Não preciso de mais nenhum seguidor, aleluia. 1 João 4, lá no final da sua Bíblia, no verso 17, fala assim, nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Você sabe, irmãos, tem muito crente com medo do dia do juízo. Tem muito crente que vai falar, você vai falar de Apocalipse, fala, meu Deus do céu, não. Deixa para depois, Jesus, volta mais tarde, né? Por que ele tem medo do juízo? Porque ele acha que a vida dele não está certinha. Mas olha o que diz aqui. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Você tem confiança no dia do juízo? Você tem mesmo? Pode chegar Jesus agora e fazer conta com você? Seja sincero, irmão. Pode, tudo bem? Podemos começar? Jesus está ali na sala, vai começar a chamar um por um aqui, para acertar as contas. Você tem confiança ou não? Sim. Irmão. Eu estava conversando com um pastor essa semana. Olha eu contando a fofoca. Mas eu não vou contar de onde não. E veio um pregador de fora na igreja dele, essa semana. Então se os irmãos estão antenados aí nas igrejas, sabem. Aí diz que esse pregador de fora, diz que ele disse que ele tinha uma salinha lá na igreja, a gente faz isso, uma salinha para receber os pastores, com buffet, né? Com salgadinho, umas coisinhas. Aí diz que chegou esse pastor de fora, ele falou, olha, trouxe aqui, não, estou de jejum. E ele já falou para mim, não, toda vez que eu encontro com ele está de jejum. Aí diz que ele foi orar, diz que ele chegou antes do culto, diz que ele foi orar, diz que ele deitou no palco e orando a Deus. Diz que esse pastor amigo meu olhou para ele e falou, rapaz, olhando assim, eu fiquei até pensando, será que eu estou bem mesmo com Deus? Eu falei, olha, eu falei para ele, eu sei de uma coisa que impressiona mais a Deus do que orar deitado no palco. É o sangue de Cristo. Isso é o que impressiona a Deus. Talvez isso impressiona a nós, impressiona homens, mas o que impressiona a Deus
é somente o sangue de Cristo. Amém? Então a minha pergunta é o seguinte: será que você está confiante para o dia do juízo? Tudo bem? Posso fechar a conta, passar a régua? Manda vir os livros celestiais aqui. Mas olha o que a palavra de Deus fala: nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Eita Deus, irmão, você não tem noção do que é isso, né? Aqui está dizendo que assim como Jesus é, nós somos. Eita, mas é difícil de acreditar nisso, né, irmãos? É por isso que é pela fé, irmãos. Não tem como. Por isso que, como que o justo vive? O meu justo vive pela fé. Não tem outra maneira. Se você for olhar os problemas do dia a dia, a sua maneira de tratar as coisas, você não vai ter fé. Mas Deus quer que nós vivamos pela fé. Então Ele está dizendo a maneira. Fala: filho, eu trato você como Jesus. É pela fé que você vai tomar posse dessa realidade. Então veja, irmãos, por que às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas, né? Porque nós ainda nos enxergamos como pecadores. Deixa eu dizer, nós não temos fé para estender a mão e pegar as coisas e receber a bênção. Eu estava meditando lá em João 11 a respeito da morte de Lázaro, né? E Jesus, ele fala: Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves, né? E a Bíblia, né, coloca lá entre parênteses, fala assim: Jesus falou isso não porque Deus não ouvisse, mas para que as pessoas ouvissem. Eu falei: olha aí, Jesus, você acha que Jesus estava querendo se aparecer para os fariseus? Você acha que, como diz o povo lá do Pará, se queria se amostrar para os fariseus? Por que Jesus fala isso então? Por que ele queria deixar registrado isso? Te agradeço porque sempre me ouves, para que nós pudéssemos entender isso. Jesus sempre vai nos escutar, irmãos, porque tal qual Ele é, somos nós nesse mundo. Foi Jesus quem falou, irmãos, que nós faríamos obras maiores do que Ele. Agora, como é que nós podemos fazer obras maiores do que Ele? Só se você entender que nós somos como Ele. E não tem nada a ver com você. Isso é a beleza do Evangelho, irmãos. O Evangelho, na verdade, irmãos, é você pegar essa Bíblia aqui. De que forma que você lê isso aqui, né? Eu me lembro que ainda quando eu tinha uma mente religiosa, eu falava assim: a Bíblia é o meu manual de conduta. Não, isso aqui é um testamento. O que o testamento faz, irmãos? Quando você vai ler um testamento, você vai lá ler aquilo que aquela pessoa que morreu deixou para você. Então isso aqui é uma declaração daquilo que nos é por direito, aquilo que já foi conquistado, irmãos. O Evangelho não é conquistar, o Evangelho é receber aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ah, pastor, isso é muito light, né? Aí é muito fácil. Não, mas eu quero te contar uma coisa, irmãos. Não é muito fácil, é muito difícil. Porque se dependesse daquilo que nós somos ou fazemos para receber qualquer coisa, você nunca receberia nada de Deus. A única coisa de você obter qualquer coisa de Deus é de graça. Não é o seu jejum que vai comprar alguma coisa de Deus, não é a sua obediência, não é nada, irmãos, não dá, entendeu? Então, quando nós falamos que é pela graça, eu não estou diminuindo, eu estou muito pelo contrário, eu estou dizendo que é tão caro que nenhum aqui daria conta de comprar. Eu estou honrando aquilo que Deus fez e dizendo que a única forma de você ter é mais ou menos o seguinte, irmãos: se você me vê chegando num jatinho, num Gulfstream, chegando num jatinho, tem um no Rolls Royce assim, aí você vê eu descendo, você fala assim: ele deve ter ganhou na loteria, ou não é, irmãos? Pastor não tem dinheiro para comprar isso. É mais ou menos isso, irmão, não é crediário, não tem jeito de comprar.
A única forma disso acontecer na minha vida é se eu ganhar. As coisas de Deus são da mesma forma. Eu quero dizer que é um padrão tão alto que a única forma de você obtê-las é se for de graça. Deus, sabendo disso, Ele providenciou o Cordeiro dele para que fosse aceito como pagamento pela nossa dívida, e não apenas como pagamento da dívida. Deus pega tudo aquilo que era de Cristo e nos dá. Amém? Então veja, essa é a barreira teológica, irmãos. Por que muitos não têm experimentado? Porque muitos de nós não fluímos nas coisas de Deus. Porque nós ainda temos essa barreira teológica, achamos que não é para nós. Não, isso aí talvez é para o pastor, porque o pastor deve ter algo especial, ele lê mais a Bíblia do que eu, ou para qualquer pessoa aí, mas eu não. Veja, não tem nada a ver com você, é tudo a ver com Jesus Cristo. Tudo aquilo que você vê um homem de Deus fazendo, irmãos, não tem nada a ver com ele, foi dado, é de graça. A única diferença talvez entre eu e você, é que eu já tenho mais ousadia para fazer isso. Eu tenho mais ousadia para vir aqui e falar sem um esboço. Falar, Deus, usa-me aqui, o que você falar eu vou falar. Eu consigo fluir do Espírito com mais facilidade. Mas é essa a diferença. Deus podia estar usando o Hilton, podia estar usando qualquer outra pessoa aqui, da mesma forma como está me usando, irmãos, porque tudo é de graça, amém? E aquilo que é humano eu não quero também. Aquilo que é humano, deixa eu dizer, você não precisa de cristianismo, você mesmo vai fazer coach, vai fazer faculdade disso, vai fazer autoajuda, você dá conta. Não, eu estou atrás daquilo que é sobrenatural, daquilo que não é humano, daquilo que ninguém dá conta. Quantos querem isso? Então, primeira coisa, não tem nada a ver com você, amém? Fala assim, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Amém, irmãos? Amém? Então essa é a primeira coisa, porque muitos não fluem porque não, eu não, talvez ele, mas eu não. Para com isso, irmão, não tem nada a ver com a gente. É tudo pelo sangue de Cristo. Deus te vê como um justo, o Espírito Santo está sobre nós. Amém? Então esse é o bloqueio teológico. Agora existe um outro bloqueio. Qual que é o bloqueio também? É um bloqueio religioso, no sentido de que, você sabe, muitas pessoas ainda lidam com as coisas de Deus de uma forma mística, né? Ainda falam, não, você sabe, eu me lembro que lá em Nova York tem umas catedrais bonitas, né? A Catedral de St. Paul, ali em Manhattan, né? Ali em Lower Manhattan, uns lugares muito bonitos. E você às vezes está até alegre, mas senta dentro de um ambiente daquele, você fica compenetrado. Não, deprimido é feio, mas compenetrado, você fica quieto, porque é um ambiente intimidador. Mas isso é algo religioso da nossa mente, né? A gente estava aqui cantando aquela música do Fernandinho, Galileu, Jesus. E eu vejo alguns irmãos ainda travados, né? Tal. Eu fico pensando, a Bíblia quando fala que Davi trouxe a arca para Jerusalém, e ele saltitava e dançava, eu ficava pensando, como será que era isso, né? Qual que era a alegria que ele tinha na presença de Deus? Mas nós ainda somos muito travados, né? Ainda somos muito contidos, né? E você sabe, isso é algo muito interessante, porque lá em Atos 2, quando você vai ver pela primeira vez o Espírito Santo sendo liberado sobre toda a carne, como a profecia lá de Jeremias, a Bíblia fala que os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles tinham um jeito tão extravagante que as pessoas olhavam para eles nas ruas e falavam, pô, meio-dia esses caras estão bêbados já. Pô, esses crentes aí tá bêbado meio-dia. Eu já sabia que crente não gostava de trabalhar. Agora bêbado meio-dia em pleno dia da semana? Que é isso? Então veja, aquele que quer receber de Deus, irmãos, precisa amar mais a Deus do que a si próprio, né? Tem muita gente, eu não recebia de Deus, irmãos, porque eu ficava muito preocupado com a minha reputação, com o meu jeito, né? E você sabe, Deus nos prova, né, para saber até que ponto nós estamos mais preocupados com os outros do que com a presença dele. Irmãos, eu quero dizer que
O que mais importa para mim é a presença de Deus. Se eu tivesse mais preocupado com os homens, não estaria nem fazendo isso aqui, irmãos. A gente teria acabado o louvor na hora certinha, eu ia fazer a palavra que eu tinha, porque eu estou preocupado com a ordem, né? Estou preocupado com os homens. Irmãos, estou preocupado é com Deus. Se a gente veio aqui, aconteceu tudo, mas não aconteceu o Espírito Santo. Se não fez a vontade dele, se ele não foi adorado, se ele não foi exaltado, nós não fizemos nada. Nós perdemos nosso tempo aqui. Sabe, isso tem que ser um alvo de vida nosso. Sabe, quando nós precisamos deixar de ser tímidos para as coisas de Deus. Precisamos vencer as barreiras, né, da religiosidade. Precisamos vencer as barreiras da preocupação, né? Mas o que vão achar de mim? Ou enfim, irmãos, nada disso importa. O que importa é a presença de Deus, sabe? O experimentar, né? O fogo. E é interessante como isso é algo que Deus deseja, né? Que nós venhamos a viver intensamente, mas às vezes nós colocamos limites para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? Mas Deus quer nos transbordar da sua presença, né? É interessante do transbordar do Espírito, né? Há uma medida do Espírito que foi colocada em todos nós, né? Mas há também um transbordar, quando essa água começa a sair desse copo aqui e começa a derramar em volta. Mas vai molhar, não importa, está transbordando, há um rio de águas vivas. A palavra de Deus fala que aqueles que crescem em Jesus, né? Haveria um rio de águas vivas fluindo do seu interior. Irmão, você tem que crer nisso. Você tem que crer. Não espera. Aí é o problema, né? Existem duas fés. A fé genuína, e eu vou chamar aqui a fé de Tomé. Quem conhece Tomé? Tomé, ele fala assim, não, preciso ver para crer. Né? Ele fala, a hora que se Jesus aparecer aqui, né? E aí eu poder botar as mãos, os dedos, né, nos buracos da mão, aí eu creio. Mas vem cá, aí não é crer nem crer em nada, porque ele já está, aí não precisa mais de fé, porque ele está vendo. Então essa é uma falsa fé, né? Você, a partir do momento que você viu, aí você não precisa mais de crer, você está vendo. Mas a fé é você agir sem ver. E muitos crentes estão esperando ver alguma coisa para poder acreditar, para poder manifestar na presença do Espírito Santo. Então estou esperando Deus fazer alguma coisa, estou esperando Deus mandar um sinal, mandar um anjo aqui na igreja para eu poder adorar. Não, irmão, não é assim que funciona. É a gente que cria o ambiente. É a gente que mexe as águas. A gente não espera, não. Eu não sou levado pelo vento de doutrina, não. Sou eu quem faço as coisas acontecer. Então eu quero ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós. Amém? Amém? Falando entre vós. O crente não quer nem abrir a boca no culto, irmão. Nós precisamos falar, precisamos abrir a nossa boca, precisamos declarar, precisamos sacudir as coisas, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E por último, irmãos, a Bíblia fala que no último dia, eu estou sem as referências, irmão, porque eu estou falando de cabeça. A Bíblia fala que no último dia ali da festa, um pouco antes de Jesus ser crucificado, ele levanta e fala: aquele que eu sou o pão da vida, aquele que quiser, não é esse não. Ele falou: eu sou a água da vida, aquele que quiser venha a mim e beba. Eu estou sem, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Vai estar lá perto de João 14. Hoje está no improviso, viu, irmãos? Me perdoem. E no último dia, lá em João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele
crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, amém? Do Espírito de Deus. Então o que Jesus está falando a respeito do Espírito Santo? Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então a primeira coisa, irmãos, é sede. Você tem vontade? Você tem desejo de ter essa experiência com Deus? Você tem desejo de experimentar a vida de Deus, a chama? Você tem vontade disso? Estou falando de, sabe, tem pessoas que querem ter o Espírito Santo, mas não para se relacionar com Ele. Quer ter o Espírito Santo para, não, eu queria agora orar e acontecer tal coisa. Não estou falando para ele ser o seu amiguinho de estimação. Não, estou falando você quer ser cheio da vida de Deus. Então fala, aquele que tem sede, irmãos. Começa com isso. Sabe, nós somos tão cheios das coisas desse mundo, muitas vezes, que acabamos não tendo sede das coisas de Deus. Mas Jesus, ele fala, aquele que tem sede, ele fala assim, venha. Os irmãos estão entendendo a diferença? Tem muitas pessoas que estão esperando o Espírito vir. O Espírito vir sobre ele. Não, eu vou ficar aqui quietinho. Se Deus quiser me pegar, ele me pega aqui. Ele sabe onde eu moro, ele sabe onde eu sento aqui na igreja. Se ele quiser, ele vem até onde eu estou. Não, não é assim que a Bíblia está falando. Aquele que quiser beber, venha a mim e beba. Então há uma atitude, há algo proativo, irmãos. E isso é talvez o maior desafio de nós aqui como líderes, como liderança dessa igreja. É ensinar você a vir e receber de Deus, né? Não, combater a passividade, né? Então muitas vezes nós não fluímos porque estamos esperando algo acontecer. Mas na verdade é a nossa atitude que vai fazer, que vai determinar. Deus quer derramar, Deus já liberou, Deus já fez a parte dele, mas falta a nossa parte, de ir e beber da água viva, de ir e receber do Espírito Santo, de aceitar e de sair do controle das coisas, permitir que Deus nos conduza, né? Então, ser guiado por Deus é como uma criança que ela simplesmente dá a sua mão para o adulto e deixa que o adulto vá conduzi-la, né? Sabe, essa talvez é a parte mais difícil para nós, principalmente para os homens, né? Que nós somos acostumados a estar sempre no controle das coisas, né? Estar sempre decidindo, né? Como assim? Eu vou me entregar, eu vou permitir que Deus me leve? Enfim, é dessa forma, irmãos, né? Uma confiança, é um relacionamento de um filho para o pai. Por isso que Jesus fala que o reino dos céus é das crianças, porque as crianças elas não têm medo, elas confiam e se lançam, né? Então muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, essa foi a minha experiência, como que eu fui permitindo, né, que o meu relacionamento com Deus fosse crescendo. Na verdade, não é que Deus não flua, não se relacione com você, né? Tem pessoas que falam, pastor, eu queria tanto ser cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não fala comigo, Deus não fala comigo. Eu quero dizer, filho, Deus fala com você, mas às vezes você não sabe escutá-lo, né? Às vezes você pega, e um exemplo que uma vez eu ouvi, você pega uma pedrinha e joga no meio de um lago de águas paradas, você sabe exatamente onde ela caiu, né? Fazem aquelas ondas, né? Mas se é um mar agitado, você joga pedrinha, você não vê nada, porque é tanta bagunça, é tanta agitação, sabe? Às vezes essa é a nossa vida. Deus quer que você seja essas águas tranquilas, em paz, para que você possa escutar a voz dele. E o desejo de Deus para conosco, irmãos, é que nós possamos ter essa experiência. Sabe, a igreja que vai mudar o mundo é essa igreja cheia do Espírito de Deus. Não é uma igreja que vai tentar convencer as pessoas pela teologia, não é uma igreja que vai forçar as pessoas pela ameaça da lei. Não, é o testemunho da igreja que tem a presença de Deus.
É quando você vai num lugar e as pessoas conversam com você e falam: nossa, eu sinto tanta paz em conversar com você. Eu não sei o que você tem. Eu gosto dos ímpios, né? Você tem uma energia tão boa, não? Essa energia é o Espírito Santo fluindo, porque quando você abre a boca, você libera aquele perfume de Cristo nesse lugar. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos. Eu sei que às vezes a gente se apega com tantas coisas periféricas. Mas Jesus, como falou para Marta, irmã de Maria, fala: Marta, Marta, uma coisa só importa. Maria escolheu a melhor parte. Ela ficou aos pés de Jesus. Sabe, é somente isso que nós precisamos, irmãos. Se eu tivesse que falar: pastor, o que eu devo fazer? Teologia, devo fazer isso? Eu falo: irmãos, só fique aos pés de Jesus. Só experimente desse amor. Aprenda a fluir de Deus. Amém? E eu creio, irmãos, eu creio que há o desejo entre nós. Nós precisamos agora avançar. Você precisa começar a experimentar. É difícil, irmãos. Às vezes você pisar num terreno onde você não conhece. Mas eu quero dizer que vale a pena, irmãos. Quero dizer que esse é o nível que Deus quer te levar. O nível de experimentação. E a vantagem, irmãos, é que quem experimenta da água viva jamais terá sede de outra coisa. Tem gente que fala: pastor, eu não quero ir para a igreja porque eu gosto tanto de tomar cerveja, gosto tanto de fazer minhas coisas. Eu falo: irmão, não tem problema, pode vir. Experimenta disso aqui. Experimenta. Sabe, o problema é que a religião, ele produz um monte de pessoas reprimidas. O cara não deixou de gostar. Eles só proibiram ele. Então ele está aqui, mas ele está morrendo de vontade de fazer um monte de coisa errada. Mas a verdadeira experiência de quem experimentou Jesus, ele deixa de lado as coisas. Porque ele experimentou algo melhor. Aquele que prova dessa água viva, jamais terá sede. Amém? Quero dizer que toda necessidade humana, Deus vai ser o teu supridor. Mas que para você buscar Ele. Por isso que a Bíblia fala: buscai o reino dos céus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Como eu falei, não era uma palavra que eu tinha preparado, mas eu senti que eu devia contar esse testemunho, falar isso com os irmãos. Mas eu queria fazer um combinado com os irmãos aqui, né? Sabe, na hora da palavra, os irmãos podem participar muito pouco, mas na hora do louvor, irmãos, eu queria que você se entregasse. Eu sei que o Espírito Santo está tocando a vida de muitas pessoas aqui, mas as pessoas ainda estão se reprimindo, ainda estão não estão permitindo que isso aconteça. Mas eu queria que você se permitisse ser conduzido por Deus. Tem gente que fala: Deus, fala comigo, me toca. Aí Deus começa a tocar, toca não. Não deixa não. Começa a ficar muito estranho, o pezinho começa a mexer. Segura o pé. Não, irmãos, nós estamos na casa do Pai. Deus quer que a gente desfrute dele como vida. Amém? Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beba, porque a graça de Deus nos alcançou. Está aqui, está à sua disposição para qualquer um. Não depende mais de você, não depende mais do que você faz, não, é só pegar e beber. Você precisa ter fé para isso, irmãos. Tem num retiro que a gente fez uma vez, eu estou encerrando, essa é a última. A gente fez uma dinâmica, né, no reencontro. Fizemos uma mesa lindíssima, com frutas, aquelas coisas que as irmãs fazem, né? Pega o abacaxi, corta assim, parecendo uma coroa, uma melancia, faz não sei o que, um trem. Mas pensa numa mesa mais linda, né? E aí a gente fala: olha, agora vocês podem vir se servir, né? Eu, bocozão, fui lá na mesa assim, peguei uma ovinha só, né? Até para não desfazer, né? Tal. Aí cada um pegou e voltou para o seu lugar. E eles falam: tá vendo? Assim é com Deus também.
Deus te deu um manjar, mas você não tem fé. Você não acredita que é para você. Mas isso aqui tudo, Deus preparou para você. Aí os irmãos se lambuzaram, né? Falaram, não, é para mim. É como Pedro, né? Jesus quis lavar os pés dele. Falou, não, Senhor, imagina, eu não sou digno. Quis dar uma de humilde. Jesus falou, quem eu não lavo o pé não tem parte comigo. Opa, então me lava inteiro. Está entendendo, irmãos? É para você. Amém? Vem cá, Neide, Hilton. Queria concluir essa palavra louvando ao Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé? Diego. Cadê a Gigi? Está lá. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, essa palavra que o pastor Elias ministrou, ela requer, na realidade, irmão, todas as palavras ministradas, ela requer uma atitude nossa, após o término dela. E qual que é a nossa atitude? Bem, eu entendi, eu compreendi, e eu vou responder. Amém? Então, mediante esse louvor que nós vamos estar cantando aqui, eu gostaria que você respondesse essa palavra, né? Vem para frente, vem adorar mesmo, vem buscar o Senhor mesmo. Fala, Senhor, a tua presença, os rios de água viva que vão fluir dentro de mim, vem do teu trono, vem do teu reino, vem de ti. E é Ele, é Ele, é Ele. Aleluia. Oh Jesus, te adoramos, Senhor. Espírito de Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia